Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Hoje estamos no capítulo 30 do livro Conversando sobre Vida Plena. É um livro em construção que, à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai publicando. Então, não sei quantos capítulos tem, não sei se já estamos na metade ou não. Mas vamos caminhar. Estamos falando sobre os agentes abortivos da vida plena. E o tema de hoje é o agente abortivo chamado masoquismo. À medida em que avançamos nos agentes abortivos, alguns parecem sinônimos, mas só parecem mesmo. Já falamos recentemente sobre o agente abortivo da autocomiseração. E pode até parecer o mesmo que masoquismo, mas não é. Apesar do masoquismo ser utilizado geralmente referindo-se ao contexto sexual, ele pode ser definido como a atitude de uma pessoa que busca o sofrimento, a humilhação ou que nele se compraz, em todos os sentidos, não apenas sexualmente. A pessoa com autocomiseração, ela deseja que sintam pena dela e ela busca incansavelmente algo que também vê como inalcançável. É a luta contra o sofrimento ao mesmo tempo em que não consegue viver sem ele por ter algumas vantagens. É o vitimismo. Mas o masoquista é diferente, pois a pessoa sente prazer em sofrer, aceita, dá boas-vindas, acha algo normal o sofrimento e abraça-o com todas as suas forças. Ela se entrega ao sofrimento e acha isso uma virtude. Essas pessoas geralmente têm até uma teologia própria que ampare esse padrão de pensamento. Elas acreditam que faz parte da humildade sofrer, viver com dificuldades. Elas realmente acham que só no céu terão gozo e enquanto estão aqui na terra têm mesmo que sofrer igual o sovaco de aleijado. Estão sempre doentes e ai daqueles que tentam animá-las. Estão sempre com problemas familiares e ai daqueles que tentam resolvê-los. Porque parece que se acabarem os problemas e as dificuldades, as narrativas vão cair por terra. Falam sempre de lutas e mais lutas. Parece que nunca chega a vitória. Elas acreditam que a pobreza também tem que ser parte do sofrimento do verdadeiro cristão. Confundem uma vida de humildade com uma vida de derrota. As lentes delas estão embaçadas por meias verdades. A Bíblia fala de lutas e dificuldades na vida do cristão, mas fala de vitórias também. Fala de celebração, de alegria, de júbilo. Deus se manifesta nas soluções, nas curas, nos milagres. E se eu decido abraçar e até me alegrar com doenças, problemas, misérias, eu não permito que Deus haja em meu favor e me faça um vencedor. Essas pessoas só leem uma parte do versículo: no mundo tereis aflições. E esquecem completamente a outra parte. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos nos alegrar em Deus mesmo passando por adversidades e não nos alegrar nas adversidades. Isso faz uma grande diferença. Cristãos masoquistas não irão manifestar a glória de Deus em suas vidas. Eles estão tão envolvidos num cenário de caos, de desespero, que as pessoas jamais verão neles uma inspiração. Pelo contrário, eles são os azarados, são sinônimo de bronca, de confusão e de problemas. Você já teve experiência de conhecer algum cristão assim? É o mais sofrido de todos. O raio só cai na cabeça dele muitas vezes. E ele pensa que isso é realmente plano de Deus, porque aqui neste mundo é assim mesmo, e só no céu viveremos o paraíso. Talvez alguns até acreditem que estão se penitenciando pelos seus pecados. Outros acham que esses problemas são espinho na carne que devem aceitar. Outros temem que as coisas na sua vida melhorem e eles neguem a Cristo, então preferem viver uma vida miserável, sofrida, cansativa, pois acham que só assim continuarão fiéis. São tantos equívocos que aprisionam a mente dessas pessoas. Uma coisa que me deixa intrigada é a frase: não vem pelo amor, vem pela dor. Parece que Deus é sádico e para ser aceito ele manda o sofrimento e aí é a maneira que ele encontra de nos atrair. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que Deus nos atraiu com cordas de amor. Como ele pode, de propósito, provocar dor para ser aceito? É claro que Deus disciplina quem ama e o sofrimento é parte dessa disciplina na vida dos filhos. Mas neste caso, já há um relacionamento e nessa caminhada aprendemos com a disciplina e ela se torna proveitosa depois. Mas daí a achar que Deus chama as pessoas pela dor, e quando a dor passar? É por essas e outras posturas que algumas pessoas desaparecem após a dor passar, após a cura vir, após o problema ser resolvido. Então, quem pensa dessa forma e quer se manter diante de Deus, acha que a dor é sua principal motivação para a sua fidelidade. Acha que só sofrendo muito para permanecer no caminho. Acha até que a felicidade, a alegria e a vitória são sinônimos de orgulho, de soberba e prepotência. Tem muita gente equivocada e por isso não experimenta a vida plena.
Muitos fazem penitências terríveis, muitos se martirizam e impõem sobre si mesmos sofrimentos que Deus nunca pediu, sacrifícios que Deus nunca quis. Viver uma vida assim, um verdadeiro inferno na terra, nunca jamais representará a vida de Cristo. Há cristãos tão estranhos que associam risadas, alegrias, celebrações com pecado e associam sofrimentos, dores com santidade. Aí entra essa distorção e eles amargam uma vida terrível aqui, achando que este é o verdadeiro cristianismo e esta é a vontade de Deus. Você pergunta como essas pessoas estão e elas dizem sempre a mesma coisa: estou na luta. Algumas falam do céu como se fosse a única forma bíblica de usufruir dos bens, da saúde, do conforto, da felicidade. E tentar supor que isso é possível aqui é uma vaidade da carne. O nosso relacionamento com Deus não é um antídoto para o sofrimento, mas também sofrer não é um mandamento. Faz parte da vida, mas não é o ápice dela, não é ao redor disso que devemos viver nossas vidas. Devemos expressar ao mundo o que é viver como mais que vencedores ainda aqui, e isso exige de nós que passemos a olhar o sofrimento com equilíbrio. Cristãos masoquistas só têm esperança na eternidade e esperam e vivem o pior possível aqui. Que desperdício de vida e que testemunho trágico e negativo. Perguntas para reflexão. Você se considera um cristão masoquista? Explique sua resposta. Você conhece cristãos masoquistas? Qual a forma equilibrada de lidar com o sofrimento? Você acredita que as bênçãos de vitórias prometidas por Deus em sua palavra referem-se somente a quando chegarmos no céu ou elas também se referem ao tempo que estamos aqui? Explique sua resposta. Há alguma chance de um cristão masoquista viver a vida plena? Justifique. Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Terminamos por aqui o capítulo 30 do livro Conversando sobre Vida Plena com o tema masoquismo. Se você considera-se assim e foi edificado, amém, né? E se você não se considera, mas conhece pessoas que precisam dessa palavra, precisam ser sacudidas e precisam conhecer a verdade a respeito do amor de Deus, né, da vida plena que Jesus veio dar, encaminhe essa mensagem, tá bom? Encaminhe esse vídeo. Obrigada por sua audiência e até o próximo capítulo.